Graças a Deus, como é gostoso louvar ao Senhor. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus, aleluia. Que bom que estamos na casa do Senhor. Glória a Deus. Quinta-feira, nós estamos na quarta quinta-feira da nossa caminhada dos fortes. É realmente uma temperatura baixa, do jeito que está hoje, ventinho gelado lá fora, nós aqui agasalhados. Realmente estamos numa caminhada de fortes. É preciso ser forte, determinado, perseverante, para vencermos a tentação de ficar em casa, no quentinho, do lado do fogão a lenha, do lado da lareira, embaixo das cobertas. Mas nós vencemos a tudo isso e viemos na casa do Senhor. Viemos para dar glórias, viemos para receber do Pai, viemos para ser tocado pelo Seu Espírito Santo. E nesta noite o Senhor vai falar contigo, como tem falado em todas as quinta-feiras, como tem falado nessa caminhada dos fortes. Deus tem alguma coisa especial para o teu coração nesta noite. Irmãos, estivemos com várias pessoas, vários pastores da igreja semana passada, semana toda, em Fortaleza, no seminário da visão celular. Sentimos muito a falta dos irmãos, a falta da quinta-feira, que é sempre gostoso para nós estarmos aqui junto com vocês. Mas foi muito especial também, foi muito especial porque conhecemos várias pessoas, falamos muito do nosso Deus, ouvimos muito do nosso Deus, fomos ministrados por palavras tremendas, maravilhosas, e podemos perceber, irmãos, que o nosso Deus está fazendo maravilhas no Brasil, está transformando vidas, está modificando situações, está quebrando barreiras que o diabo levantou, lugares onde o diabo achava que era dono, irmãos, que predominava. O Senhor nosso Deus está ganhando terreno, estamos ganhando almas para Deus no Brasil todo, em tudo que é lugar. É o crescimento do Evangelho de Deus, é o crescimento da Palavra de Deus.
Somos surpreendidos às vezes quando encontramos pessoas convertidas, às vezes até pessoas que nós não esperamos, às vezes somos surpreendidos. Dentro do avião, por exemplo, nós começamos a tirar algumas fotografias, no instante em que o avião estava parado no aeroporto, começamos a caminhar, tirar algumas fotografias, começamos a tirar fotografias com as aeromoças, e aí já chegou uma das aeromoças, eu também sou evangélico, eu também sou da igreja, frequento a igreja da Bola de Neve. Obrigado, pastor. E você vê como Deus é maravilhoso. Tem pessoas convertidas de coração ao Senhor nosso Deus em tudo que é lugar. A todo instante nós deparamos com alguém que já aceitou o Senhor Jesus, que já colocou o Senhor Jesus no seu coração, que está caminhando segundo a palavra de Deus. E nós identificamos essas pessoas muitas vezes só pelos olhos, só no olhar, ver aquele sorriso alegre, aquela cara de felicidade. Na segunda-feira à noite nós vamos fazer um lanche, e lá em Curitiba já era quase meia-noite e não queríamos ir a um restaurante, então vamos fazer um lanche. E aí os garçons começaram a atender a gente ali, o rapaz que preparava os lanches lá, e eu comentei com as irmãs, a Bíblia estava conosco, a Marinês, a Andréia, e eu comentei, digo, esse pessoal aqui é evangélico, e são da Quadrangular, né? Profetizei. Aí de repente o rapaz veio e perguntei para eles, vocês são evangélicos? Somos todos da barraquinha aqui, nós, o proprietário, todos nós. De qual igreja? A igreja Quadrangular. Digo, glória a Deus, maravilha, Jesus. Aí o rapaz, como é que tu sabe? Digo, pelo teu sorriso, rapaz, pela tua alegria no teu rosto. Meia-noite, frio, um lugar meio aberto, só tinha uma cobertura, e ele servindo os lanches com alegria no rosto, e atendia um, perguntava se estava sendo bem atendido, vinha e falava com o outro. Digo, só pode ser de Deus. Nosso Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos dar a volta por cima nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Estamos na caminhada dos fortes, portanto vamos aprender de Deus a como superar as nossas dificuldades, a como ser fortes na hora das dificuldades, a como nos dar a volta por cima, a como reagir. Quero que você pegue a palavra do Senhor, abra conosco no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 22. Pastor Mendes era quem iria trazer a palavra nesta noite, irmãos, mas está bastante gripado, está com a voz totalmente irreconhecível, e aí ele nos pediu para que viéssemos aqui substituí-lo. Para nós é especial, é motivo de glória, é motivo de júbilo a oportunidade que o pastor nos dá para falar da palavra do Senhor, que para nós no nosso coração é sempre especial. Damos ao nosso Deus toda a honra e toda a glória pela vida do nosso pastor, oramos pela saúde, para que o nosso pastor esteja restabelecido, esteja conosco já domingo, totalmente sarado dessa pequena gripe. Damos graças a Deus porque o Senhor permite que nós possamos estar aqui falando da sua palavra. 1 Samuel 22, 2. A palavra diz assim, irmãos: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém, irmãos? Graças a Deus. Esta palavra se refere a Davi, irmãos. A palavra nos diz em Samuel que Davi, ele estava fugindo do rei Saul, porque na verdade ele não queria entrar em conflito com o rei Saul, porque o rei era superior a ele e era um homem de Deus. E Davi, como temeroso, não queria afrontar, preferia fugir de Saul. E ele estava ali na caverna de Adulão, quando muitas pessoas ficaram sabendo que Davi estava ali.
refugiado. E muitas pessoas que tinham dificuldades, que tinham lutas, que eram pobres, que eram endividados, conforme diz a palavra que nós lemos, que estavam em aperto, que eram pessoas que estavam com seu espírito apertado, que estavam desgostosos da vida, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas que enfrentavam. Muitas dessas pessoas se reuniram e foram se ajuntar a Davi naquela caverna. Foram se refugiar com Davi, porque tinham conhecimento de que Davi era um guerreiro, que Davi era um homem de Deus, que Davi era um homem determinado. E muitas vezes, irmãos, quando nós descobrimos que alguém é guerreiro, quando nós descobrimos que alguém é capaz, quando nós descobrimos que alguém é forte, quando nós descobrimos que alguém é determinado, que alguém de repente pode ser por nós, pode nos ajudar em alguma coisa, pode nos amparar em alguma coisa, nós corremos para esta pessoa. E na verdade estamos fazendo o certo, porque nós temos que andar com pessoas determinadas, com pessoas corajosas, com pessoas que tenham metas, que tenham objetivos, que sejam guerreiros, que sejam valentes. Esses são as pessoas que vão nos encorajar, que vão nos levar à vitória. É com isso que nós temos que andar. E estas pessoas foram para Davi, sabendo que ali com Davi havia uma segurança. E principalmente, irmãos, sabendo que de repente ali naquele esconderijo, naquela caverna, eles poderiam ter uma certa tranquilidade, aparentemente, um certo conforto, poderiam de uma certa forma fugir dos seus problemas, dos seus medos, das suas responsabilidades. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós agimos um pouquinho como esses homens que correram para Davi. Nós preferimos ficar em um lugar aonde nós não somos importunados, aonde nós não somos descobertos, aonde nós não somos afrontados. Nós preferimos muitas vezes ficar no comodismo de uma situação, no comodismo de uma mesmice. Tem gente que às vezes tem um emprego pequenininho, um salário pequenininho, mora de repente numa casinha de aluguel, não tem bens nenhum, e muitas vezes não tem nem aspirações de melhorar. Muitas vezes, se formos conversar com eles, eles estão acomodados com essa situação, e mais, às vezes estão até temerosos de perder o pouco que tem. Tem gente que se agarra em alguma coisinha, por menor que seja, e já se tem a impressão de que aquilo é a sua segurança, aquilo é tudo que ela conquistou, aquilo é tudo que ela possui. De repente, aquilo está bom demais. A palavra nos diz que esses homens pensavam assim. O pouco que eles tinham parecia que estava bom demais. Se já tinham lutas, se já tinham dificuldades, para eles parecia que estava bom, porque eles não suportariam ter mais luta, mais dificuldade, mais problema. Então preferiam se esconder na caverna de Adulão, preferiam ficar debaixo dos cuidados de Davi, do que tentar modificar essa situação. Muitas vezes nós também estamos exatamente assim, irmãos. Estamos num emprego pequeno a vida toda nossa e não temos coragem de tentar um emprego melhor. Se por acaso pinta a possibilidade, por menor que seja, de perdermos esse pequeno emprego, nos desesperamos, porque nos agarramos aquelas coisas pequenas que nós temos na vida, com medo de que a coisa fique pior ainda. Tem muita gente que diz isso: tá ruim, pastor, tá ruim, mas vai ficar pior. De tão negativos que são, de tão pobres que são, de tão desencorajados que estão. Agora, momentaneamente, há alguns meses, estamos vivendo algumas dificuldades. Todo mundo tem sentido que há uma dificuldade. Está um pouquinho mais difícil. Quem é empresário sabe disso, quem é empregado sabe disso.
Mas há uma diferença de quando nós falamos com um homem de Deus e quando nós falamos com alguém que não tem o Senhor no coração. Quando nós falamos com um forte e quando nós falamos com um fraco. Isso é visível, irmãos. Se você falar com alguém que é fraco nesse momento de dificuldade, certamente essa pessoa vai dizer: está difícil, está ruim, não podemos fazer conta nenhuma, temos que tomar cuidado para não nos comprometer financeiramente, e se facilitar vai ficar pior. Mas se você fala com o homem de Deus, o homem de Deus diz: está difícil, temos que tomar cuidado, temos que vigiar, mas em nome do Senhor Jesus vai ficar melhor, vai melhorar, as coisas vão ser transformadas, porque nós andamos com Deus, nós dependemos de Deus, nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Nós precisamos crer assim, irmãos. Nós precisamos crer que o Senhor, nosso Deus, é por nós. Como queremos ser fortes, como queremos andar na caminhada dos fortes, como queremos ser valentes, se não pensamos como fortes, se não pensamos como valentes, se não agimos como valentes, se não temos uma determinação no nosso coração, se nos deixamos derrotar. Tem pessoas que quando perdem um emprego, por exemplo, parece que é o fim do mundo, parece que tudo acabou. Falei com um jovem que semana passada, saiu de um emprego. Ele estava tão desesperado que quando eu comecei a conversar com ele, às vezes eu brinco muito com as pessoas, né? Comecei a conversar com ele, dei um tapa nas costas e digo: quem foi que morreu, juventude? Ele estava tão desesperado, tinha morrido alguém. Daí disse: não, pastor, eu perdi meu emprego, está difícil, vai arrumar outro. Mas, irmãos, o homem de Deus, ele perde o emprego, ele dá glórias ao Senhor, porque ele acredita no seu coração que Deus vai abrir uma porta melhor. Ele crê assim, ele ora assim, ele busca assim, ele acredita no seu coração, ele toma posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida, irmãos. Ele transforma a realidade das coisas, ele modifica as coisas ao seu redor. Esses homens que foram para Davi, eles estavam em aperto, eles eram endividados, eles eram fracos de espírito, eles estavam desgostosos da vida. Mas houve um profeta que chegou para Davi e disse: Davi, pega esses homens, saia da caverna, saia da escuridão, saia da segurança, saia desse conforto que parece que é bom, parece que é tudo que vocês têm, mas não é nada, é superficial. Saia disso, Davi. Pega esses homens, vá para Judá, vá para a luta, vá buscar aquilo que Deus colocou na tua vida, vá buscar as promessas que Deus colocou no teu coração. Irmão, se você está com problema, saia desse marasmo e vá à luta. Se o teu coração está apertado, joga para o alto e vá à luta no nome do Senhor Jesus. Se tem dificuldade na tua vida, vai buscar a transformação. Se está desempregado, vai buscar o emprego. Se está doente, vai buscar a cura. Está na hora do cristão, do povo de Deus, dar a volta por cima. Se nós andarmos mais um pouquinho no livro de Samuel, irmos ali para 2 Samuel, se a igreja quiser nos acompanhar, 2 Samuel 23, versículo 9 e 10, mais um pouquinho para frente de onde nós estávamos. Glória a Deus. A palavra diz assim: e depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. A Bíblia começa a nos mostrar, irmãos, a partir desse versículo, a reação, a mudança de vida, a volta por cima que deram aqueles homens que andavam com Davi. Aqui a Bíblia se refere a Eleazar, um homem que, segundo a palavra do Senhor, sozinho, quando provocado pelos filisteus,
ele entrou em luta contra eles, feriu os filisteus até se cansar a sua mão, e a sua mão ficou grudada em sua espada, de tanto que ele lutou contra os filisteus. Quem era este homem? Um daqueles fracos, endividados e fracos de espíritos que se ajuntou a Davi naquela caverna, na caverna de Adulão. Como um homem que até então era fraco, era pobre, era endividado, tinha medo, estava escondido em uma caverna. Como um homem desse, de repente, não consegue enfrentar um exército com uma espada nas suas mãos, ao ponto da espada ficar grudada nas suas mãos? O que fez ele transformar de tal maneira? Como pode, irmãos, na tua vida você sair de uma situação de dificuldade para uma situação de triunfo, de vitória, de luta, de determinação? Mais para frente, no versículo 11, a palavra diz: e depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Mais um daqueles homens que estavam refugiados na caverna junto com Davi. Mais um daqueles homens fracos, endividados, com medo. A palavra nos diz que esse homem, quando os filisteus invadiram as plantações e o povo fugiu, ele foi para o meio do campo de plantação e defendeu. Se aqui não, filisteu, porque essa plantação é nossa, foi o Senhor que nos concedeu. Ele lutou e defendeu. Na tua vida tem sido assim, irmãos. Quando você é afrontado por um problema, quando você é afrontado por uma luta, quando você é afrontado por uma dificuldade, você enfrenta, luta com determinação, você vai até o fim, você vence, ou você foge, como o povo fugiu. Aquele que quer andar em vitória, irmãos, aquele que quer caminhar a caminhada dos fortes, precisa ser determinado nas suas lutas, precisa ser perseverante, precisa ser confiante, não pode ser temeroso. 2 Samuel 23:20, mais um pouquinho para frente, se refere a mais um desses homens de Davi. A palavra diz: também Benaia, filho de Joada, era homem valente de Gabzel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Imagine, irmãos, um homem enfrentar um leão faminto. No tempo de neve, a dificuldade de caça. Nessa época o leão é mais faminto e mais feroz ainda. E a palavra diz que esse homem enfrentou esse leão, e a palavra diz que esse homem venceu esse leão, e ainda complementa dizendo que ele venceu mais 2 fortes dos homens de Moabe, 2 gigantes, 2 guerreiros fortes. Quem era esse homem? Quem era este homem chamado Benaia? Senão um dos homens que também estavam lá na caverna de Adulão, refugiado, com medo, pobre, enfraquecido, entristecido. Como pode aquele mesmo homem agora estar aqui com tamanha determinação, tamanha convicção, tamanha força, tamanha determinação na sua vida? Imagine, irmãos, tente imaginar se alguém que conhecia aqueles homens, um amigo, um parente, um familiar, que sabia que eles eram fracos, que eles eram pobres, que eles eram medrosos, de repente encontraria eles ali, lutando, enfrentando gigantes, defendendo o campo de lentilhas, enfrentando leões, lutando com a espada na mão, até a espada
espada grudaram na mão. Imagine quem os conhecia se iria acreditar de ver uma transformação desse tamanho. A nossa vida tem que ser assim. A vida do cristão tem que ser assim. Se alguém te conhecia, se alguém sabia que você era fraco, se alguém sabia que você era pobre, se alguém sabia que você tem medo, que você era endividado, se algum parente ria de você, se alguém não acreditava em você, dia que Deus começar a transformar a tua vida, o dia que as coisas do Senhor começar a acontecer na tua vida, o dia que você for transformado num guerreiro, num vitorioso, o dia que você for transformado pelo poder do Senhor, o dia que não tiver mais temor na tua vida, mas passar a ter a determinação, a coragem, a audácia, o dia que a tua vida for transformada, imagine as pessoas que riam de você, que não acreditavam em você, que duvidavam do teu potencial, te ver nas vitórias do Senhor. Eles vão olhar e não vão te reconhecer. Eles vão olhar e vão dizer: será que é a mesma pessoa? Será que era aquela pessoa fraca? Será que era aquele endividado? Será que era aquele doente que agora está prosperando, agora está forte, agora está com saúde, agora está com alegria, agora está com determinação na sua vida? É isso que as pessoas têm que encontrar em vocês. Uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida modificada pela atitude que você aprende na palavra do Senhor, pela audácia que você recebe do Espírito Santo, pela determinação que o sangue de Jesus naquela cruz fez pela tua vida, para que você possa ser transformado de vitória em vitória a cada dia. Uma vida transformada, é isso que as pessoas vão ver em você, e é isso que Deus vai colocar na tua vida. O que Davi fez por aqueles homens, irmãos? O que Davi fez por aqueles homens? Com quem tu tens andado? Aonde você tem buscado? Imagine de uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está com problemas, uma pessoa que está com luta, se ela for buscar em pessoas que também são fracos, que também são derrotados. Que conselho ela pode receber? Que ajuda ela pode receber? Por isso que Deus tem nos colocado para andar com pessoas determinadas, irmãos, com pessoas abençoadas. Quando tu vem na igreja, você escuta uma palavra de pessoas abençoadas. Quando você anda com alguém que é do Senhor Jesus, você anda com pessoas vitoriosas, com pessoas que têm um conselho vitorioso, com pessoas que têm uma palavra para edificar a tua vida, com pessoas que têm alguma coisa para testemunhar, para transformar a tua vida. Deus tem me concedido, irmãos, uma glória especial, uma honra especial de andar com pessoas vitoriosas. Eu tenho aprendido com o meu pastor Mendes, homem de Deus, homem abençoado. Tenho dado glórias a Deus por ter andado com ele, por ter ouvido a ele, por ter escutado os conselhos dele. Porque você tem que ouvir de pessoas que têm sabedoria, que têm discernimento, que têm o Espírito Santo no seu coração, irmãos. Tem pessoas que vêm para a igreja, nós falamos, nós oramos, nós profetizamos, nós te mostramos que o Senhor pode transformar a tua vida, mas daqui a pouco vai ali fora, escuta da boca de um qualquer que está difícil, que está ruim, que não vai dar certo. Parece que aquela palavra negativa é que entra no teu coração. Ande com pessoas, irmãos, que te levem à vitória. Ouça palavras que te edifiquem. Escute daqueles que podem te ajudar. Aqueles homens foram buscar em Davi, irmãos. Quando souberam que Davi estava naquela caverna, eles pensaram assim: Davi é um homem de Deus, Davi tem palavras que edificam, Davi tem conhecimento, Davi tem a unção do Espírito Santo, Davi tem o poder nas suas mãos. É a ele que nós vamos te ajuntar, é a ele que nós vamos nos achegar, é com ele que nós vamos andar. E começaram a andar com Davi, e a vida deles começou a ser transformada, irmãos. Porque Davi era um homem de atitude, Davi era um homem de coragem.
O exemplo mais simples disso que eu estou falando é quando ele enfrentou Golias. Quando Golias apareceu e afrontou o povo, o que aconteceu? Todos fugiram, se esconderam, ficaram com medo. E Golias passeava, brincando e zombando dos homens de Deus, porque ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Muitas vezes o diabo tem feito assim na tua vida, irmãos. O diabo tem te afrontado, o diabo tem te mostrado problemas, o diabo tem te mostrado lutas, o diabo tem te mostrado dificuldades, e você fica escondido com medo de enfrentar. Você fica acreditando que é verdade, você fica acreditando que você não pode, que você não tem condições, que você é derrotado, que as coisas não vão dar certo, que não é para você. Tem gente que às vezes recebe uma profecia: Deus vai te abençoar, você vai abrir um negócio próprio, você vai prosperar. As pessoas olham para a gente e dizem: pastor, abrir um negócio próprio não é para mim. Tem gente que já deixou o diabo tomar conta de tal maneira que não acredita mais que pode, irmãos. Não acredita mais que pode dar a volta por cima, não acredita mais que pode haver uma reviravolta na sua vida, irmãos. Mas essa caminhada dos fortes na quinta-feira é para você colocar no teu coração que você pode, que você é abençoado, que Deus é por você, que as coisas vão ser transformadas na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. As coisas podem modificar, as coisas podem ser diferentes, as coisas podem ser melhor. Quando aqueles homens que andaram com Davi começaram a acreditar assim, a vida deles começou a ser transformada. E Davi não fez nada de especial, não. Davi apenas ensinou a eles a andar com Deus. Davi apenas ensinou eles a orar. Davi apenas ensinou eles a ser determinado, a ser audacioso, a ser impetuoso, a acreditar. Nós não queremos fazer nada de especial para você, mas pedimos para o Espírito Santo que Ele te ensine a ser audacioso, que Ele te ensine a ser corajoso, que Ele te ensine a ser determinado, que Ele te ensine a ir buscar, que o Espírito Santo te ensine a crer, a esperar em Deus, a confiar que Deus vai transformar a tua vida. Foi isso que Davi ensinou para aqueles homens, irmãos. Foi isso que Davi começou a colocar no coração daqueles homens. E eles começaram a se transformar em homens fortes, porque o forte é aquele que agradece a Deus, enquanto o fraco reclama de tudo, irmãos. O forte é aquele que mesmo na luta está agradecendo a Deus, na dificuldade está agradecendo a Deus, pelo dia está agradecendo a Deus, pelo alimento está agradecendo a Deus, pelo emprego está agradecendo a Deus, enquanto o fraco reclama, o fraco acha dificuldade, o fraco resmunga. O forte é aquele que na luta, na dificuldade, ele avança, ele é audacioso, ele caminha para frente. Enquanto o fraco é aquele que recua, vê uma dificuldade, quer abandonar, vê um problema, quer sair fora. Pastor, meu emprego está tão difícil, ganho pouco, o patrão vive pegando no meu pé, eu vou pedir a conta e vou sair de lá. Mas o forte, o determinado diz assim: pastor, na minha empresa está tão difícil, o chefe pega no meu pé, o salário é pouco, mas eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu acredito no meu coração que as coisas vão melhorar, que o meu salário vai aumentar, que eu vou crescer, que eu vou prosperar. Essa é a atitude do vencedor. O forte é aquele que trabalha, que desafia, que tem metas, que tem um objetivo. Na época de luta, na época de dificuldade, na época dos problemas, ele vai à luta, ele traça metas, ele planeja, ele regaça as mangas e vai trabalhar. Enquanto o fraco cruza os seus braços e acha que não dá, acha que não tem condições. O forte, irmãos, é aquele que coloca o amor em tudo que faz. Tudo que te vier às mãos, faça como que para o Senhor.
Faça com amor, faça com alegria, faça com determinação, com o brilho nos teus olhos. Faça o melhor, irmãos. Você tem que amar aquilo que você faz, você tem que amar o teu trabalho, você tem que amar a tua família. O fraco é aquele que nada está bom, parece que odeia tudo. Você fala do trabalho para ele, diz: esse trabalho é um sacrifício. Fala da família, diz: minha família só me dá problema, só me dá luta. O fraco vive desanimado. Mas aquele que anda com o Espírito Santo do Senhor, anda de cabeça erguida, irmãos, anda determinado, anda com coragem, anda com alegria, porque ele sabe que hoje pode estar difícil, mas amanhã o Senhor vai derramar uma bênção especial na sua vida. Ele acredita assim, ele crê assim, irmãos. O forte persevera, enquanto que o fraco desanima. Tem pessoas que às vezes vêm na igreja, irmãos, faz uma campanha e as lutas continuam, as dificuldades continuam, os problemas continuam. Vem mais uma vez, faz outra campanha, continua a luta, continua o problema, continuam as dificuldades. E aí às vezes ele chega e diz para a gente: pastor, eu não vou vir mais. Às vezes fala com os amigos aí fora: não vou mais naquela igreja, não aconteceu nada. Fraco de espírito, escondido na caverna, com medo de enfrentar as coisas, porque o forte persevera. O forte diz: eu fui lá e não aconteceu nada ainda, mas vou fazer mais uma campanha. Ele vem e faz, e se não acontece, ele diz: eu vou de novo. E se não acontece, ele diz: eu vou de novo, porque o diabo não pode me vencer, o diabo não pode me derrotar. Um dia a vitória vai chegar no nome do Senhor Jesus. Ele é perseverante, ele é determinado, ele não recua. O forte vem e dobra o seu joelho em frente ao altar do Senhor e entrega nas mãos de Deus. Esse é o forte. Enquanto o fraco murmura do poder de Deus, o forte fica aguardando que o Senhor derrame suas bênçãos, irmãos. Já vi muita gente que às vezes recebe uma oração, está doente, recebe uma oração, sai murmurando: não aconteceu nada, não fui sarado, essa igreja não tem unção, não acontece nada, porque ele é fraco de espírito. Porque o forte, se não acontece nada, ele diz: amanhã eu vou de novo, e eu vou dobrar meu joelho outra vez, e eu vou clamar ao Senhor outra vez. O que diz lá em Jeremias 33:3? Clama ao Senhor, clama ao Senhor, busca de Deus, clama novamente ao Senhor, e Ele vai te mostrar coisas lindas e maravilhosas que você ainda não conhece, irmãos. Mas é a persistência do nosso clamor ao Senhor, irmãos. Foi isso que Davi ensinou para aqueles homens. Ensinou a ser corajoso, a ser determinados, a lutar, a trabalhar, a perseverar, a buscar novamente, a insistir outra vez. Se está difícil na tua vida, o Espírito Santo do Senhor quer te ensinar nesta noite a buscar novamente, a lutar novamente, a perseverar, a levantar a tua cabeça, a dar a volta por cima, porque amanhã a bênção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. Quantos creem assim? Se coloquem em pé no seu lugar. Deus tem coisas maravilhosas, irmãos. Quando Davi conseguiu colocar no coração daqueles homens que Deus tinha coisas maravilhosas para as suas vidas, eles começaram a enfrentar lutas, a enfrentar problemas, a enfrentar dificuldades, mas foram conhecidos no mundo inteiro como os valentes de Davi, porque não existia mais temor nos seus corações, não tinha mais medo. Se o diabo está dizendo para a tua vida que está difícil, se o diabo está dizendo para a tua vida que está impossível, nesta noite o Senhor vai colocar no teu coração que é possível sim, que você pode sim, que tudo é possível. Nesta noite Deus vai te mostrar que Ele anda contigo, que Ele caminha contigo. Davi, quando aprendeu a andar com o Senhor, ele fazia salmos lindos, ele erguia suas mãos para o céu e dizia: Senhor, é de Ti que vem meu socorro, Pai, Tu és a minha rocha, minha segurança, minha fortaleza, é em Ti que eu busco.
quero que tu fale com o Senhor assim, irmãos. Nós vamos orar para você, mas que tu possa erguer a tua cabeça, erguer as tuas mãos, falar com o Senhor, agradecer a Deus, dizer: Pai, é de ti que vem o meu socorro, é em ti que eu espero, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro bem presente. Glória a Deus. Quero que os nossos missionários venham aqui à frente. Pastora, faz a unção nas mãos dos nossos missionários. Nós vamos orar pela tua vida nesta noite. Nós vamos pedir a Deus para que Deus quebre as barreiras que estão te impedindo de sair da caverna. Nós vamos ter uma